PJE número 0707808, dígito 91.2020.8.07.00018, ação civil pública, assunto meio ambiente, autor Ministério Público do Distrito Federal, promotora doutora Cristina Razia Montenegro, requerido Votorantim Cimentos S.A., preposto senhor Francisco Vanúbio Dias Cordeiro, advogado doutor Alisson Henrique do Nascimento, ABDF 46936, juiz de direito doutor Carlos Frederico Maroja de Medeiros, estará presidindo essa solenidade. Presente também amicus curiae o IBRAM, representado pela chefe da Procuradoria-Geral do IBRAM, a senhora Elaine Francisca Dias Alves, e também presente a assessora de licenciamento, doutora Natália Almeida. Doutor Carlos, o senhor está com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos, né? É um prazer em vê-los aí bem e com saúde, né? Essa audiência ela foi designada tendo em vista um pedido feito pela própria parte ré, né? E eu quero destacar aqui que é manifesto que o réu tem demonstrado um nítido propósito de cooperar, né, de auxiliar aí com o processo, tem demonstrado uma conduta processual deveras adequada. O Ministério Público nem se diga, né, ele é um órgão acima de qualquer suspeita, e me parece que essa demanda, ela para mim, na minha opinião, ela está mais fácil de ser resolvida numa autocomposição, de um modo mais racional, né, e menos traumático para todos do que por meio de uma decisão judicial, né, que eventualmente poderia vir até a macular aí o bom nome da empresa, que é uma empresa séria, né, que inclusive participou da composição do nosso meio ambiente urbano, né, que, sem dúvida, né, que é uma empresa que está numa cidade em que o brutalismo, né, que a arquitetura precisa de muito cimento, é uma empresa que colaborou nisso daí, e que tem demonstrado, ao que eu vejo, um interesse realmente em resolver essa pendenga aqui da melhor forma possível. E eu quero crer que nós vamos ter essa oportunidade hoje, né? Então, a ideia aqui é realmente colher aí subsídios dos senhores e, quiçá, obter uma autocomposição. Não é uma transação, porque não se pode transacionar com interesses, né, indisponíveis, mas é possível que nós resolvamos o problema, né, de um modo que seja mais eficiente, inclusive, né, mais adequado para todas as partes envolvidas, sobretudo para toda a coletividade de seres humanos que são interessados aí na preservação do bem ambiental, né? Então, eu abriria já a palavra para a doutora Cristina Razia, né, nossa representante aqui do Ministério Público, valorosa, combatente, representando o Ministério Público, e eu já vou veicular, doutora, uma certa dúvida que eu mesmo tenho com o processo aqui, que eu acho que, inclusive, vai ser o ponto fulcral do que a gente tem a debater aqui hoje, que é o seguinte: a alegação da empresa, né, da parte ré, é que não é que ela tenha se descurado, né, da sua responsabilidade de promover a recuperação ambiental da área degradada. Entretanto, e nesse ponto aí, me parece que o argumento é bastante atraente. Essa recuperação ela exige como condição de possibilidade a observância de um PRAD, e não apenas de um PRAD, mas, e nisso ela está correta, um PRAD que tenha sido vistoriado e aprovado pelo IBRAM, né? Sob pena da gente permitir que se realizem medidas aí
na intenção de se mitigar o dano ambiental e acabar incrementando o dano ambiental. E quem realmente tem essa capacidade, né, de dizer que essa ou aquela medida prevista no prazo elaborado são adequadas ou não é o próprio IBRAM. E eu confesso que eu fiquei meio em dúvida até agora no processo se esse PRAD apresentado pela empresa foi de fato examinado pelo IBRAM, se já há uma chancela que permita ela iniciar as obras efetivas aí de mitigação do dano. O que o MP tem a falar, doutor? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os senhores aqui nessa reunião, nessa nossa audiência, perdão, né, nessa audiência nesse movimento que a gente tem de realmente preservar e melhorar, né, não só a prestação jurisdicional, né, mas também, principalmente, a qualidade do meio ambiente do Distrito Federal. Nesse sentido, é muito importante que a gente realmente possa estar nessa conversa, né, criando e trabalhando e resolvendo essas dúvidas que naturalmente ficam numa história que se arrasta desde os anos 2000, né? Então, na verdade, o grande ponto que a gente poderia começar a pensar, e é isso que o Ministério Público está questionando, e desde já agradeço muito a participação dos advogados, do preposto, da Votorantim também, que vieram aqui para tentar resolver essa questão, e os servidores do IBRAM. A questão é que a atividade da mineração é uma atividade complexa e, por isso, ela é realmente levada em várias etapas e de forma muito cuidadosa. Não se discute em nenhum momento a capacitação dos responsáveis técnicos que firmaram todos os documentos desde 2000 até agora. O que o Ministério Público tem discutido é que a licença foi muito clara quando exigiu que a recuperação ela fosse feita simultaneamente com a extração mineral. De uma forma muito simples, que a gente não vai, nessa primeira rodada, a gente não está entrando em muitos aspectos mais técnicos, que isso vai ficar por conta realmente do IBRAM, né, e depois para a gente conversar um pouquinho mais. O que é essa questão de ser simultâneo? Não, entre aspas, estourar completamente o meio ambiente para depois começar a resolver todo o dano. A mineração, por si, é uma atividade danosa, é uma atividade que impacta muito. Por isso que, conforme foi exposto na petição inicial, era necessário que, ao longo da mineração, fossem tomadas algumas providências para minimizar, para que fossem reduzidas os impactos negativos da mineração. E quais foram essas medidas não tomadas? Bom, aí a gente vai entrar na própria ação administrativa do órgão ambiental, que em 2013 aplicou uma advertência formal para a RE, exatamente porque ela não estava, já em 2013, observando essa obrigação de recuperação simultânea, né, de algumas medidas que deveriam ser tomadas ao mesmo tempo. Então, isso de 2013 veio se arrastando, 2014 o Ministério Público fez uma vistoria na área, também está juntada nos autos, onde ratificou as observações do IBRAM. E, infelizmente, a gente tem, a partir de então, né, eu vou tentar me resumir, uma guerra de papel, né, quando que na prática a gente não vê nenhuma ação efetiva. Então, o órgão ambiental, dentro do seu poder de polícia, praticou as ações esperadas. Só que chegou num ponto, e é esse ponto que nós estamos, e por isso que é muito importante que a gente converse, é que tem que ter um efetivo querer da empresa. Ou seja, não é só atravessar ofício e papel e projetos e planos, mas realmente
entre aspas, colocar a mão na massa, e a Votorantim trabalha com isso o tempo todo, e resolver essa questão. Né? Então, não houve suavização de talude, não houve a questão de direcionamento de água, coisas básicas dentro da engenharia, né? Que para nós advogados, pode até parecer muito complexo, mas para a engenharia isso é muito, muito básico. E é por isso que nós estamos aqui. Né? O que nós precisamos dentro de uma mesa, né? Eu vou pedir essa licença para os senhores, né? Essa nossa mesa virtual, é realmente a vontade de resolver um problema. E aí, doutor Alisson, eu realmente agradeço muito a sua presença, espero que o senhor, eu não sei se o senhor conhece Brasília, que eu sei que o senhor está numa cidade muito bonita, muito interessante, mas aqui nós temos tanto calor quanto aí, isso eu posso lhe garantir, é que Brasília realmente não pode ficar esse canteiro aberto, né? E nós somos a capital da República e temos que ter esse dever realmente de cuidado maior. Então, doutor Maroja, fazendo uma pequena explicação rápida, um rápido resumo aqui da LIDE, eu só gostaria só para a gente organizar um pouquinho, doutor Maroja, se o senhor me permite, doutor Alisson, no seu subestabelecimento, eu vi que o seu subestabelecimento foi com reservas, então eu só queria saber se o senhor tem poderes para transigir, ou se o senhor está aqui nesse momento, porque não ficou muito claro isso, nem se o seu Francisco, que é o preposto da Votorantim, também tem poderes para transigir, assim, no caso da gente evoluir para algum acordo. Sim, eu tenho poderes para transigir, mas, obviamente, né, a gente, embora seja a assessoria jurídica da Votorantim, assessoria jurídica ambiental nacionalmente, a gente tem que submeter qualquer proposta ao jurídico interno, né? A gente não tem como finalizar isso nesse momento. A ideia aqui é a gente realmente avançar para tentar chegar a um denominador comum e aí sim a gente poder, digamos, resolver essa questão. Mas eu não posso lhe dizer que aqui a gente vai... Eu tenho essa autonomia, eu tenho poderes de direito, mas não de fato. A doutora Cristina Razia caiu, ela não deve ter ouvido... A senhora voltou agora, né, doutora? Pode clicar no seu... Isso. Pode falar, doutora. Doutor Alisson, me perdoe, mas cortou aqui, exatamente quando o senhor estava falando. Perdão. Sem problema, sem problema. Vai aparecer um fantasma da doutora Cristina Razia, mas é normal, acontece de vez em quando no Teams. Não, o que eu informei é que, em resumo, eu tenho poderes, sim, né? A gente atua para eles nacionalmente, mas esse poder, digamos, tem um poder de direito, mas não de fato. A gente precisa submeter. A nossa ideia, e a nossa ideia enquanto assessoria jurídica que demos a ele, foi de tentar a conciliação, porque a gente enxerga nesse assunto que a gente pode transigir, sim, mas, obviamente, que eu não tenho autonomia, né, porque pode envolver outros assuntos, enfim, financeiros e que a gente precisa submeter ao jurídico interno da Votorantim, não só ao jurídico interno, né, são várias, numa empresa desse tamanho, são várias áreas que são envolvidas em uma questão dessa, né, a área de negócios, a área comercial, a área jurídica. Então, assim, a nossa ideia aqui é a gente avançar para tentar resolver essa questão. Eu quero só reiterar uma ponderação aí, confirmando tudo que a doutora falou, né, e acrescentando só uma coisa dramática para o nosso lado, que o nosso calor aqui em Brasília está, na verdade, pior do que de Recife, porque a gente não tem nem o consolo de ter o mar, esse mar maravilhoso que vocês têm aí perto. Né? Então, a questão ambiental aqui realmente ela é especialmente dramática. Mas, por outro lado, doutora, e aí já querendo realmente estabelecer, que a minha preocupação aqui é a gente estabelecer condições de possibilidade para realmente tentar, digamos assim, acelerar, porque eu acho que o grande problema, na realidade, é a gente acelerar esse processo de recuperação da área degradada,
porque esse ponto que a senhora levantou no começo, de que não houve o cumprimento da necessidade de observância concomitante ao empreendimento, isso está no passado, a gente não tem como voltar no passado, né? Isso talvez fosse até um objeto para imposição de alguma sanção administrativa, se fosse o caso lá pelo IBRAM, mas dentro dos autos não tem como a gente agora, né, voltar ao tempo e mandar fazer a recuperação concomitante. E, por outro lado, eu insisto que um argumento da parte ré, de fato, me pareceu um argumento robusto, no sentido de que qualquer ato de recuperação precisa de uma anuência prévia do IBRAM. A senhora se referiu, por exemplo, aí na recomposição de taludes e tal, isso daí é uma alteração relevante, né, numa composição física do imóvel, pode impactar aí inclusive em corpos hídricos, né? Pode acabar eventualmente ocasionando, a título, né, de resolver, ocasionando um dano maior, né? E a gente bem sabe como na nossa área, muito frequentemente as boas intenções acabam resultando em prejuízos maiores, né? A gente sabe onde que é pavimentado aí de boas intenções, né? E o meu ponto aqui, a minha preocupação aqui é o seguinte: existe uma objeção pela empresa e que me parece robusta, que é o seguinte: olha, eu quero agir, só que para eu agir eu preciso de uma chancela do órgão competente para me dizer como eu devo agir, o que eu devo fazer, quais as medidas que eu posso adotar. E aí eles alegam o seguinte: eu quero superar esse ponto que me parece que é até onde eu entendi nessa lide. Nós apresentamos o PRAD, né? O Ministério Público pode não ter gostado do PRAD, pode achar que o PRAD é insuficiente, mas, na verdade, quem bate o martelo sobre o PRAD é o IBRAM, né? Que os agentes técnicos do IBRAM, cuja incumbência institucional é exatamente a de, entre outras coisas, examinar a regularidade desses PRADs, né? E aí eu indagaria o seguinte: se já houve o exame desse PRAD realizado, porque, para mim, pelo menos nesse momento, a preocupação do momento é recuperar efetivamente o dano que já está ocasionado na área, né? Que a empresa, inclusive, fala que é um dano bem menor do que o que foi projetado pelo Ministério Público, que houve uma exploração apenas incipiente, que ela acabou deixando lá de lado, né, a mineração, foi uma área bem menor do que a que foi autorizada, enfim. E realmente isso são aspectos técnicos que, como a senhora mesma destacou, refogem inclusive do nosso conhecimento, né? Pelo menos do meu, que eu mal e mal sei direito, né? E esses aspectos técnicos ambientais aí são incumbência aí do pessoal especialmente do IBRAM, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, mais uma vez, é o seguinte: eu quero estabelecer condições de possibilidade para a gente sair daqui realmente já com a definição das ações que se espera que a Votorantim adote, né, desde logo aí para solucionar pelo menos essa questão da recuperação efetiva da área degradada. Questões como danos morais e coletivos, isso daí eu acho que, né, nem cabe dentro de um acordo, isso aí é algo realmente para ser decidido, mas é claro que e isso vai ser decidido também tendo em vista aí a conduta processual revelada pela parte ré, né, essas circunstâncias de fato todas aí que vão importar na facticidade, né, de se efetivamente promover essa recuperação. E aí a minha indagação, eu volto para a senhora, doutora, é o seguinte: vamos dizer, eu vou entender aqui que o doutor Alisson, ele acenou com a ideia de que, olha, a empresa está disposta a realizar a recomposição ambiental. Aí eu indago para a senhora: nós temos condição, então, de falar assim: olha, empresa, siga então essa diretriz aqui. Qual a diretriz? De que documento, né? De qual PRAD que nós vamos colocar na mesa da Votorantim para o doutor Alisson apresentar? Olha, está aqui as medidas para vocês adotarem. Agora é com vocês, que a chave do cofre aí não é com o advogado, né? Vai ser com alguém competente dentro da empresa.
E aí eu acho razoável o que ele falou, né? Eu não tenho a chave do cofre, o que eu vou chegar e apresentar aqui para a empresa o que é que vocês têm que fazer, né? E vou recomendar, eventualmente, de que isso aí seja cumprido, porque eu encaminhei lá na audiência que a empresa está disposta a cooperar. Como que nós faríamos, então, essa recuperação, doutora? Excelência e doutora Cristina, até em relação a esse assunto, eu acho importante a gente fazer alguns esclarecimentos. Inclusive, eu pretendo, enfim, ser bem resumido, porque é um assunto técnico, mas eu acredito que o Francisco tem alguns pontos a trazer, né, em relação à matéria técnica mesmo da área, dos PRADs que já foram apresentados perante o IBRAM, né, e do porquê a justificativa do IBRAM de reprovação dos 2 primeiros PRADs, né. Mas, assim, eu queria, primeiramente, óbvio, dar boa tarde, né, a vocês. Queria fazer mínimos esclarecimentos. O primeiro é que Recife sempre é quente, né? A gente costuma dizer aqui que vivemos em 2 estações, né? Quentura e mormaço, porque é sempre muito quente aqui. Mas, enfim, estamos adaptados. Em relação ao processo, quanto a essa questão da recuperação da área, né, o que foi que a gente indagou? Primeiro ponto assim, nítido aí, é a gente saber que a própria atividade minerária, né, por sua natureza, ela já gera impacto. E isso está previsto no Código Minerário, certo? Então, o impacto, ele ocorre, até porque toda atividade potencialmente poluidora vai gerar impacto, o que é diferente de dano ambiental, né? A gente tem que fazer essa diferença porque o dano ambiental ele é um impacto, digamos, definitivo, né? Enquanto que o impacto é algo que toda atividade geradora ela é inerente à atividade poluidora, potencialmente poluidora. Quando a gente parte desse pressuposto de que a atividade minerária ela gera impacto, o que ocorreu no caso, né? O que o IBRAM sustenta e sustentou em um processo administrativo é que houve uma infração ambiental administrativa, né? Informando que houve um descumprimento de condicionante porque não houve essa recuperação concomitante. E aí, tecnicamente, né, eu vou falar, mas eu acho que Francisco pode, inclusive, explicar melhor. Tecnicamente, não era possível fazer essa recuperação concomitante à exploração porque a própria exploração mineral ela não tinha atingido o talude final da lavra. Então, não houve a exaustão, não existiu ainda a exaustão daquela cava. Esse é o primeiro ponto, e, enfim, eu vou falar rapidamente, falei rapidamente, e aí a gente passa para um outro ponto. À medida que a Votorantim foi operando, né, a lavra, enfim, percebeu-se comercialmente e qualitativamente em relação ao minério, a própria Votorantim, ao longo do tempo, chegou no momento que ela percebeu que não queria mais lavrar. Não era interessante nem economicamente, nem em termos de qualidade do minério, certo? Nesse momento, que foi em 2017, quando a Votorantim, mesmo o talude não chegando, né, a lavra não chegando ao final do talude, mesmo não tendo a exaustão da cava, que seria o momento em que a área deveria ser recuperada, a Votorantim protocolou, né, uma carta junto ao IBRAM em um PRAD, né, da área que havia sido lavrada, é bem importante frisar isso, apenas da área que havia sido lavrada, né, em que houve a operação, a Votorantim protocolou um PRAD pedindo ao IBRAM a aprovação para que pudesse fazer a recuperação da área. Então, isso ocorreu em 2018, né, a suspensão da atividade ocorreu em 2017, o IBRAM, a gente protocolou em 2018 o primeiro PRAD, o IBRAM reprovou, e aí por que o IBRAM reprovou? A questão do IBRAM não foi não foi nenhuma digamos, nenhuma objeção técnica, mas sim quantitativa, de área. O IBRAM entendia que a área a ser recuperada tinha que ser a área total, né? A área que foi licenciada, né? E não só a área onde ocorreu a cava. Só que aí a gente entra numa contradição prática, né?
a gente não podia recuperar uma área que ainda não tinha sido sequer lavrada. Não tinha como a gente, se a própria condicionante falava em recuperação concomitante, a gente não tinha como recuperar uma área que sequer houve lavra. A lavra ocorreu numa área de aproximadamente 4 hectares. E a área licenciada foi de 11 hectares, aproximadamente. Então, a gente apresentou depois um novo PRAD, certo? Em 2019, reajustando a área, informando que iríamos fazer a recuperação novamente de toda a área, isso foi em 2019. Recentemente, o IBRAM retornou com um parecer, né, um parecer técnico, trazendo algumas questões, eu acho que até pequenas, a gente está, inclusive, eu acho que finalizando, né, as tratativas, até porque a gente tem operações em Brasília, a gente não tem nenhum interesse, a nossa intenção aqui é bem importante falar, nossa intenção é realmente transigir, a gente quer fazer tudo da melhor forma possível, mas houve sim essa mora, né, na análise dos PRADs. Acredito, obviamente, que por conta da pandemia e, enfim, o trabalho remoto, com certeza isso terminou por fulminar uma análise mais rápida. A gente, inclusive, teve bastante dificuldade em fazer reuniões com o IBRAM. O time técnico da Votorantim tentou por algumas vezes, mas depois que eles voltaram ao trabalho em rodízio, foi que a gente conseguiu algumas conversas. Mas, enfim, assim, em termos fáticos, o que eu posso trazer para vocês é que houve várias tentativas, inclusive vários PRADs que foram protocolados, o último, inclusive, se encaminha aí para um final, creio eu, mas a questão da impossibilidade técnica é por isso, porque a gente não tinha finalizado, né, a lavra. Quando a gente entendeu que para Votorantim não era mais plausível, né, aquela lavra, aí foi o momento em que a gente protocolou o primeiro PRAD. Então, assim, em termos de dano ambiental, não houve, né, no caso, não há sim o impacto ambiental inerente à atividade, e eu queria que um ponto em específico, que é em relação à área, né, que eu acho que todos nós, inclusive o IBRAM, enfim, o Ministério Público, enfim, todos nós precisamos realmente entender essa questão da área. A área que foi licenciada, a área da gleba, a área da mineração, porque há uma confusão realmente, há uma confusão de área que precisa ser explicada, e isso terminou por justificar as reprovações dos PRADs. Então, eu até peço, enfim, a licença de vocês, né, para que Francisco tente explicar essa questão, porque eu acredito que seja bem esclarecedora e possa, digamos que, aclarar aqui a nossa ideia de enfim, avançar com essa discussão e... Doutor Maroja, só um minutinho, Francisco, eu realmente estou muito curiosa para ouvi-lo, porque você, como preposto, né, da Votorantim, vai ter muita informação para a gente, mas antes eu gostaria só de lembrá-lo, doutor Alisson, que o PRAD que a Votorantim protocolou em 2019 foi em razão de uma autuação do IBRAM em 2018, que estava respondendo a uma recomendação do Ministério Público por abandono da mina. Então, infelizmente, o que a gente vê é que a Votorantim é muito reativa neste caso, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, doutor Maroja? É preciso a movimentação do Ministério Público, a movimentação do IBRAM, autos de infração, recomendação do Ministério Público, para daí a gente ter a resposta da empresa. Numa mina que, sinceramente, é muito pequena, ou seja... Para o universo que a Votorantim costuma trabalhar, uma mina de 11 hectares é muito pequena para todo esse descaso, né? Então, é bom a gente lembrar que não é uma história que está começando em 2019, ou seja, começou em 2019, aí teve a pandemia, teve dificuldade, e aí veio a ação civil pública em 2021, quer dizer, não é bem assim a história.
Mas eu realmente acho que chegou num ponto, com infrações administrativas, com recomendação, agora com ação, que realmente a empresa pode e tem toda a condição de resolver isso, e resolver bem resolvido, né? E aí que eu realmente estou muito curiosa também para ouvir o preposto, Francisco, que eu acho que está aqui em Brasília, né, Francisco? Você é o que cuida aqui direto do dia a dia aqui, né? Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado, né, pela participação aí na nossa reunião, nossa audiência, né? Sim, eu estou aqui em Brasília, na unidade da Votorantim em Sobradinho, né? Essa operação de extração de argila, ela se realizou no início dos anos 2000, em função da necessidade de utilização de argila para o processo de fabricação de cimento, né? Então, como o Wallace explicou, naquele momento era importante por questões técnicas de qualidade, a necessidade daquele tipo de minério específico, né, uma argila laterítica com determinadas características químicas que naquele momento, naquela situação de produção de cimento, com as características que existiam na época, se tornou muito importante. No transcorrer dos anos, aí, como o Alisson reforçou, né, ela não foi mais viável tecnicamente em função das questões justamente de qualidade do nosso processo produtivo. E aí o que aconteceu? A Votorantim, então, ela extraiu parte do minério desse local, que ao todo a área de exploração mineral efetiva foi só de 4,26 hectares. Depois eu volto com a questão toda da elucidação, buscar, né, esclarecer a questão, vamos dizer, até fundiária também desse empreendimento, né? Então, efetivamente, foi feita a extração só em 4,26 hectares. E em nenhum momento a Votorantim chegou a concluir a extração da cava final ou do pit final em toda essa região dos 4,26 hectares. Em função disso, que ela não executou a recuperação concomitante à operação, porque você só executa a recuperação concomitante quando você chega no que a gente chama de pit final, da cava final, né, em determinado local da cava. Né? A cava tem uma previsão lá de design dela, então você pode chegar à cava final em um determinado setor, em outro não. Em nenhum momento a gente chegou na cava final em todo o setor da cava. Então, em função disso, que não houve a recuperação concomitante. Em 2017, foi apresentado, e aí então a empresa havia a possibilidade ainda de ter a viabilidade técnica de recuperar ainda, de fazer a extração mineral dessa argila. Em 2017, foi apresentado o PRAT, na verdade, para uma área que nunca foi antropizada pela Votorantim. Essa área, quando ela foi arrendada da Fundação Zoobotânica, já existia um aterro de construção civil no local abaixo da área a ser extraída, né? E aí era entulho, que acabou crescendo lá algum tipo de vegetação, né, um margaridão, etc. E aí a gente apresentou em 2017 o PRAD somente dessa área a ser recuperada, que, eu reitero, que não tinha sido antropizada pela VC, pela Votorantim. Mas como ela assumiu toda a área, né, ela então assume também esse passivo. Então, em 2017, foi proposto isso. Como o IBRAM não aceitou esse PRAD, requerindo que a gente apresentasse o PRAD de toda a área, então, em 2019, foi apresentado o PRAD de toda a área. Aí, a área total são os 11,75 hectares. Agora, eu vou esclarecer sobre essa questão, então, dos limites da propriedade. Na década de 80, né, em 1980, 6/6, a gente obteve, junto ao órgão competente de concessão mineral, da MPM, uma concessão de 104 hectares. Né? Mas, geralmente, as empresas solicitam uma área bem maior do que ela vai inicialmente fazer a sua instalação do empreendimento. Né? Aí ocorre que em 20 de 2 de 98, a gente conseguiu arrendamento junto à Fundação Zoobotânica de 19,2 hectares. Né? A Fundação Zoobotânica, que depois deu origem à Terra Cap, né?
ela então tinha lá os seus limites de propriedade, onde previa isso, 19,2 hectares. Em 16 de 12 de 98, a gente obteve a licença de operação do IBAMA para 20 hectares, diferente dos 19,2, né? Ocorre que é o seguinte, quando a empresa se instalou no local, o local já estava antropizado, já tinha sido ocupado por outros vizinhos na sua região, e já existia uma limitação, um cercamento, e efetivamente a área, qual é o termo mais certo? Que a área que a empresa assumiu, né, foi responsável pelo aquele arrendamento, era de só 11,75 hectares. Esse que é o grande ponto que não fica claro entre os 19, os 20 e os 11,2. A área efetivamente ocupada e delimitada pela estrada e pelos vizinhos é só de 11,75. Apesar da Fundação Zoobotânica ter apresentado no seu arrendamento os 19,2, a área, quando você pega o limite das estradas e o limite dos vizinhos, ele é só de 11,75. Por isso que o último PRAD apresenta só esse total, de 11,75, dos quais são 4,10 do primeiro PRAD, que era da área antropizada antes da operação da AVC, como eu falei dessa questão do aterro com material de construção civil, e aí adicionou-se 7,64 hectares, dos quais somente 4,26 foi a área efetivamente utilizada para extração mineral, né? Então, assim, não sei se eu consegui ser claro em relação a isso. Esse que é o grande ponto que o IBRAM pediu agora recentemente para a gente, um esclarecimento, né, e pediu para definir a área diretamente impactada, etc. Pediu para a gente delimitar também as áreas do DMPM, né? Mas é isso que acabou gerando esse desentendimento, ou esse não esclarecimento de qual que é a área que realmente a Votorantim impactou, né? E aí, se a gente pegar o histórico de vizinhos que tiveram nessa região, a gente pode ver claramente que a Votorantim sempre atuou numa área única e exclusivamente de 11,75 hectares. E aí eu quero reiterar, né, que a Votorantim tem total interesse e quer buscar, sim, a resolução dessa questão. A gente quer fazer a recuperação da área total. A gente, assim como o Alisson também, eu não tenho plenos poderes para aqui assumir um compromisso. Eu tenho que reportar para a nossa diretoria. Mas a posição da nossa diretoria, sim, é que a gente quer, junto ao IBRAM, primeiramente, esclarecer essas informações, buscar o consenso técnico para fazer a recuperação da área total, né, dos 11,75 hectares, sendo esclarecidos também de forma técnica com o pessoal do IBRAM. Francisco, o último Cristina, não sei se eu consegui ser apresentado claro. pela empresa foi em 2019, então, né? É isso? Não, teve também um prazo em 2017. Teve em 2020 agora também, não teve isso? Eu quero saber o último. Teve um em 2017, que foi de 4,10 hectares, que previa somente a recuperação na área antropizada anteriormente à efetivamente, extração da AVC. Isso. Por quê? Porque ela ainda tinha a possibilidade de ter a extração mineral na área que ela tinha. Tá. Aí, em 2019, vocês apresentaram outro, e aí, pelo que eu entendi do seu discurso, esse outro foi reprovado pelo IBRAM pela consideração de que ele estava contemplando uma área inferior à que teria sido concedida para a mineração, é isso? Eu não diria reprovado. Eu diria, o IBRAM pediu mais informações, né? Mais informações, esclarecimentos, isso. Os esclarecimentos, para ela entender, ficar mais claro ainda, a gente chegou a entregar uma carta, um ofício, né, com esses esclarecimentos, então ele não foi eficaz, eficiente, e aí o IBRAM está pedindo isso, inclusive com dados, né, de mapas, etc., que requer, então, um maior detalhamento dessas informações. Ela está certa, né, que a gente fez um ofício simples, informando isso, mas ele está pedindo detalhamento com mapas para isso. A gente está elaborando isso para entregar para o IBAM e para deixar claro. Aí então, esse que é o principal ponto.
Então, o problema agora, no processo administrativo junto ao IBRAM, não houve outro PRAD depois desse, não. O último foi esse, então, que está submetido a essa exigência, é isso? Então, assim, o problema agora é vamos dizer, aguardar a conclusão do IBRAM acerca desses novos esclarecimentos que foram prestados. O que houve no ano passado, que eu estava confundindo com um novo PRAD, mas não foi um novo PRAD, foi o esclarecimento sobre as exigências que o IBRAM formulou diante do PRAD que foi apresentado em 2019. Está certo a minha visão agora, isso, né? Isso. Da conjuntura. Né? Bom, então a bola vai para o IBRAM, né? Qual que é a razão, senhora, quando que a gente pode esperar uma solução para esse procedimento? Se me permite, a está com a Votorantim, nós temos que apresentar o IBRAM, né? Ah, tá. As informações só... Muito... Obrigada. Agora está com o Votorantim agora. Nós temos essas informações vão vir quando, Francisco? Doutor Carlos, eu não tenho agora como te dar uma posição exata de data. Eu posso verificar e te informar mais a posteriori. Agora eu não tenho como te dizer uma data exata, não. Mas a gente está buscando uma maior celeridade nesse processo. É porque requer a questão de georreferenciamento, de mapa, né? Eles pediram a delimitação da ADA, da AID, enfim, eles pediram as delimitações de algumas áreas, certificação de limite das áreas alvos de recuperação, enfim, eles pediram alguns documentos técnicos que são, digamos, um bocadinho mais específico para entregar. E se a gente tem que tratar serviço? Mas em relação à área... Então, bora prazear essa conduta aí, então, porque eu tô, pelo que eu entendo, né, eu vou reiterar o que eu estou falando desde o começo. Eu acho que a empresa realmente só vai poder mexer lá e efetivar alguma obra com a chancela do IBRAM. E a chancela do IBRAM está pendente ainda desses esclarecimentos. E aí os senhores vão me desculpar, mas está demorando para ver esses esclarecimentos, né? Porque parece que já tem vários meses em que eles foram apresentados, né? Eu sugeriria, digamos assim, a gente fixar hoje um prazo de 20 dias para a prestação desses esclarecimentos, que o senhor vai me dizer aí que é um prazo exíguo, mas eu vou dizer para o senhor que eu já estou contando com o tempo que eu imagino que vocês já estejam empreendendo, né, esses estudos topográficos, etc., que vão ser necessários para subsidiar o esclarecimento. Né? Não, esse último parecer, Excelência, não faz tanto tempo, não. A gente tomou ciência dele, creio eu que no meio de julho, salvo engano. Ele foi encaminhado dia 9 de julho, né, Elaine? Mas a gente está em setembro, doutor. De julho para setembro já vão... Eu sou do direito. Então, julho, agosto e setembro, 2 meses já. Né? Então, assim, 2 meses eu acho que já dá para elaborar um bom estudo técnico, né? Eu estou sugerindo 20 dias, até né? Porque, mas apresente a sua contraproposta, diga quanto é necessário, que aí a gente submete para a doutora Cristina. É isso que eu ia perguntar para o Francisco. Quanto tempo que vocês acham que ainda precisam para responder esse questionamento do IBRAM? Eu acho que 90 dias seria plausível para a gente. 3 meses a mais? Ou seja, no total vocês precisam 5 meses para fazer um overlay por geoprocessamento? Você tem certeza que você precisa 90 dias com mais 2 meses, 60 dias? Não, porque a gente tem todas as nossas tramitações internas também, de aprovações e contratações e afins, em função disso. O que internamente, tá? O que eu posso dizer a vocês e que eu sei, né, tecnicamente sobre esse ponto, é que foi contratada a mesma consultoria que fez o PRAD para fazer esses estudos. Então, estava em fase de orçamento, só que precisa passar por algumas áreas dentro da Votorantim, o orçamento ser aprovado, e aí eles Doutor Alisson, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acompanhei o licenciamento do bloco 3 da Votorantim.
Se o senhor abrir o licenciamento bloco 3 da Votorantim, o IBRAM pedia um esclarecimento no dia 15, no dia 17, estava juntado nos autos de esclarecimentos, porque a Votorantim tinha todo o interesse em aumentar a lavra no bloco 3. Então, a doutora Elaine, a doutora Natália e todos do IBRAM lembram da celeridade e da qualidade dos trabalhos que a Votorantim entregava, porque ela queria aumentar a lavra. Quando é para fechar uma lavra, ou seja, é uma lavra que não tem mais interesse econômico, aí você pode demorar 6 meses para fazer um estudo de geoprocessamento de uma área de que seja de 4, que seja de 11 hectares, é muita diferença. Vocês mandavam de avião equipes de São Paulo para Brasília de um dia para o outro para discutir nova lavra. Então, eu entendo que existe uma burocracia administrativa. Eu entendo isso. O IBRAM tem, o Ministério Público tem, o Judiciário tem, burocracia todo mundo tem. Mas uma coisa é falta de interesse. E o motivo dessa ação, doutora Alisson e Francisco, é exatamente a falta de interesse da Votorantim nesse pedacinho de área. A gente está falando, e o motivo da ação foi isso, a Votorantim só se mexe depois que tem uma infração, depois que há o poder de polícia do IBRAM. Aí você tem a resposta, ou seja, uma postura muito reativa. O que a gente está querendo aqui hoje é exatamente mudar um pouco isso. A gente está falando de área, é o que vocês trabalham, gente, é o feijão com arroz de mineração, é saber a área de mineração, é o básico. Então, assim, a gente precisa realmente que essa boa vontade se traduza em ações práticas. Esse é o motivo da ação, doutora Alisson. E já para aproveitar, Francisco, você é engenheiro de Minas, você pode dar uma ajuda também para a gente nessa área? Engenheiro de Minas. Ah, então tá ótimo. Então deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho que talvez não tenha ficado muito clara na ação. Quando vocês falam que só pode começar a recuperação quando está na exaustão da mina, eu queria só que você me esclarecesse o seguinte: o Ministério Público, quando ele fez as vistorias, ele reparou ou ele atestou que a área minerária não tinha sido sequer adequadamente preparada, ou seja, não tinha desvio de águas superficiais, a remoção da cobertura vegetal e posterior estocagem da camada fértil do solo, seja para uso imediato ou futuro, não existiu. Tanto as vias de acesso também estavam, os locais, os depósitos do estéril, rejeito a seco, ou seja, tudo isso estava em muito mau estado. Então, são questões que não dependem exatamente da exaustão da mina, né? Mas, na verdade, de um cuidado. Eu sei que talvez você não estivesse ali nesse tempo todo, né? Eu sei que é um passivo, ambiental, mas isso também é um ponto importante, que é por isso também que a gente está discutindo os danos morais. Mas eu acho, doutor Marochi, que talvez o IBRAM pudesse falar um pouco agora, né, para contribuir um pouco para a nossa conversa. Eu não sei se a doutora Elaine, a doutora Natália, que gostaria de falar agora. Antes do IBRAM, eu quero só fazer uma ponderação aqui para os representantes da empresa, que é o seguinte: o doutor Francisco ele fez uma proposta típica de engenheiro, né? Quando a gente contrata trabalho de engenheiro, ele sempre coloca um prazo que fique mais confortável para ele. E quem já trabalhou com obra, e todo mundo aqui já teve, né, algumas circunstâncias dessas, sabe que é muito comum, inclusive, que as obras acabem ultrapassando, né, o prazo que é acertado com o engenheiro, essa coisa toda, porque numa obra de engenharia sempre tem intercorrências que acabam atrapalhando essa coisa toda. Mas eu quero fazer uma ponderação com os senhores, linkando, inclusive, o que o senhor mesmo colocou, que é o seguinte: eu vou lembrar o que o senhor falou, é o seguinte: olha, nós mineramos uma área muito inferior à área que foi autorizada, e nós acabamos assumindo um passivo que já existia nessa área antes, de entulho, de dejetos que estavam lá,
né? Porque nós assumimos a área e é uma obrigação que a gente não está se furtando a ela. Mas o senhor que mora aqui em Brasília, talvez o doutor Alisson não tenha ciência dessa situação dramática que nós temos em Brasília, até vergonhoso, porque está dentro da minha área, e eu digo para os senhores que eu faço todo o meu esforço para tentar conter isso, mas eu não tenho força para isso. Nós vivemos numa unidade da federação que existe um verdadeiro caos fundiário, né, de que pessoas invadem a área aí à torta e à direita, e não só isso. Essas áreas que estão abandonadas, né, ou estão com aparência de abandonada, elas muito comumente viram depósito de entulho, como o senhor mesmo, no seu discurso, acabou deixando transparecer, que é o que estava acontecendo nessa região. O tempo que a gente demorar para resolver essa questão é um tempo em que a empresa ela corre um risco muito grande de repente, algum degradador, algum terceiro começar a incrementar o dano nessa área, né, e acabar incrementando o prejuízo também da Votorantim, e esse processo não se resolver nunca, né, porque aí na hora que vocês forem executar esse PRAD que está submetido à exigência agora, vai ter outros danos, vai ter uma outra realidade que vai acabar complicando mais ainda a situação, né? Eu vou deixar no ar aqui uma sugestão, antes de passar a palavra aí para a doutora Elaine, da gente reduzir esse prazo e não colocar em dia para não dar confusão, porque agora prazo processual é em dia útil, né? Eu acho prazo em dia útil, para mim, foi a coisa mais infeliz que o Código fez, né? Prazo em dia útil é coisa que, vamos dizer, negociador picareta coloca, né? Isso que é para dificultar a contagem. A minha sugestão é a gente definir um prazo de 2 meses para a apresentação do cumprimento dessas exigências. Tá? E a minha sugestão, eu vou deixar os senhores falarem, né? Mas primeiro eu quero ouvir aí o pessoal do IBRAM. Eu estou só deixando os pontos para os senhores meditarem aí também sobre isso daí. Então, a senhora está com a palavra, doutora Elaine. Doutor Maroja, a Natália, que é assessora de licenciamento, né, que tem esse domínio sobre os documentos técnicos, sobre a tramitação do processo, ela vai estar falando com a gente agora para passar esse apanhado geral. Com a palavra, a doutora Natália. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo, estou aqui na sede, por isso que eu estou usando a máscara. Bom, o processo administrativo do qual a gente sempre se reporta, que é o processo final 1348/2018-69, é o processo que em 2019 teve uma análise mais robusta em relação ao PRAD e que mais recentemente, já agora em julho, né, que foi esse documento que nós enviamos em julho, mas agora recentemente recebeu uma segunda análise, né, são esses 2 documentos que são para nós os mais importantes para a gente tratar aqui na reunião. Então, primeiramente, o parecer 120 e o parecer 150. Bom, lá anteriormente, o parecer 120 ele já indicava para nós essa questão da contabilização das áreas, ou seja, havia o interesse sim em recuperar, no entanto, uma área bem menor do que se tinha a concessão, né, para a mineração. Esses esclarecimentos em relação a que tanto Francisco quanto o Alisson colocaram aqui na reunião para nós, de que não houve interesse, que, enfim, eles foram entregues formalmente, administrativamente, né, nos autos, foram apresentados após a emissão desse documento, esse parecer 120. Então, se por um lado esse esclarecimento, em termos qualitativos, para nós, ele é o suficiente, né, para restar comprovado a obrigação de recuperar só perante aquilo que foi de fato explorado. Por outro, essas informações elas foram expostas através de texto e tabela, que não são as formas mais adequadas de se apresentar, principalmente uma confrontação de poligonal. Então, agora, mais recente, em junho, e enviado em julho, foi feita uma solicitação para que, em termos técnicos, a gente possa ter essa segurança em termos de tamanho de poligonal, para, sim, considerar essas ações do PRAD aptas a serem executadas. No entanto, faltando apenas essa questão
que é a mais importante agora, de polígonos, da qual os senhores já debateram aqui em relação a prazo, e nesse documento eu já faço, né, a ressalva de que nós não colocamos prazo, mas é importante a definição que nessa audiência desse prazo, a gente considera, assim, bastante importante. Apesar disso ser o documento mais importante que nos falta para finalizar essa análise, lá no parecer técnico 120, que foi realizada a análise em 2019, lá no finalzinho ele fala o seguinte, ele fala assim, que é necessário apresentar os indicadores a serem atingidos no que se refere a esse prazo. Então, a gente entende que talvez vocês pudessem trazer só em termos assim, de conclusão, já que vão apresentar esse documento, fazer a adaptação desse trabalho para a apresentação desses indicadores que pretendem ser, aonde que essa recuperação pretende chegar, trocando em termos mais palatáveis, é exatamente isso. Então, só a gente não perder o conteúdo que foi colocado em 2019, né, que na sua conclusão ele pede apenas isso. Então, em termos gerais, doutor Carlos, a gente está apenas aguardando, então, o fechamento desses polígonos para que a gente, de fato, emita a autorização, né, porque esse PRAD ele é passível de uma ação que a gente precisa, né, colocar condicionantes e colocar prazos, e é apenas essa ressalva dos indicadores de recomposição para que a gente saiba qual é a linha de chegada dessa recuperação, tá bom? Doutora Natália, eu só vou aproveitar, eu peço perdão aqui aos demais, porque eu quero fazer um papo reto com o IBRAM aqui nesse momento. A senhora falou uma coisa aí que me chama a atenção, que uma vez eu já conversei com um grupo de técnicos do IBRAM, nem me lembro se a senhora estava presente lá no meu gabinete. Assim, eu ia falar assim, quem sou eu para querer ensinar como se conduz um processo, mas eu trabalho com isso já há algum tempo, né? Então eu quero fazer uma sugestão para o IBRAM, na verdade, reiterar essa sugestão, que a senhora falou assim, olha, nós não impusemos prazo e tal, e isso eu tenho visto como sendo, na verdade, um problema constante do IBRAM, que quando você deixa de impor um prazo, acontece isso que está acontecendo nesse processo, né? A parte, ela deixa aquilo ali isso com qualquer pessoa. Com a senhora vai ser assim também. Se a senhora um dia responder um processo, espero que não, né? Mas uma desgraça dessa pode acontecer na vida de qualquer um. A senhora vai ver que se não tiver um prazo, a senhora bota isso naquele escaninho das coisas que eu vou fazer quando eu tiver tempo, né? E a senhora sabe que isso acontece do seguinte, às vezes um processo desse não tem prazo, e aí é uma exigência que está sendo formulada, por exemplo, um posto de gasolina. Eu estou falando de um exemplo que eu já vi acontecer mais de uma vez, né? Aí o IBRAM não emite a licença de operação do posto, porque está numa pendência de uma questão processual que a empresa tem que resolver, e a empresa mete um mandado de segurança contra o IBRAM falando o seguinte, o IBRAM não está licenciando por demora do IBRAM, aí devolve a bola para o IBRAM, entendeu? Eu vou deixar aqui a título de sugestão, né, para os demais processos, prazeiem as coisas, porque mesmo que você diga assim, olha, mas isso pode ter intercorrência, se houver uma intercorrência, vai acontecer igual a senhora está vendo o diálogo que está colocado aqui, né? Se, vamos dizer, em 2 meses, ou no prazo que a gente definir aqui, para a Votorantim concluir esse trabalho, ela não puder, por uma razão justificada, olha, teve um problema relativamente a isso daqui, teve uma alteração aí substancial, ela informa nos autos, pede uma dilação do prazo, né? Mas sem uma definição de um prazo, o processo ele fica uma coisa amorfa e que a pessoa vai... Quem está respondendo o processo normalmente quer que o processo dormite o máximo possível, né? E aí ele acaba não andando, não fazendo o que o próprio termo processo, que significa andar para frente, né? Denota, né? Então, assim, vamos suprir esse problema aqui. Eu devolvo, então, aí a palavra para o doutor Alisson, o doutor Francisco, para indagar se concordariam da gente reduzir esse prazo. E aí a minha sugestão foi de 2 meses. Com a possibilidade de uma dilação, doutores, caso realmente os senhores me apresentem aqui, né, no processo agora,
uma justificativa realmente plausível. Eu vou dizer para vocês que eu sou bastante razoável, bastante ponderado com isso daí, mas eu vou reiterar para os senhores que a gente está tratando, na verdade, de uma situação de urgência, né, que precisa ser resolvida sob pena de a empresa acabar arcando com um prejuízo maior. Tá? Não estou jogando maldição para os senhores, não, mas eu estou falando de algo com que eu trabalho aqui já há quase 10 anos, né, que eu sei que, infelizmente, acontecem essas intercorrências. Francisco, tecnicamente é possível nesses 60 dias e a gente tenta acelerar os trâmites internos? Não, 2 meses. 2 meses, né? Sim, 2 meses. Assumimos o compromisso dos 2 meses. Tá. Nesse período de 2 meses, então, o processo ficaria suspenso. Isso, eu já sugeriria a gente deixar já pré-amarrado uma nova audiência, digamos assim, Aí eu vou sugerir, doutora Cristina, o seguinte: 2 meses para a empresa apresentar nos autos, né, a apresentação do cumprimento das exigências, né? E eu ia até sugerir da gente marcar uma audiência logo depois disso, mas eu estou interessado não necessariamente no cumprimento das exigências, mas na resposta do IBRAM. E eu acho que depois desses 2 meses, talvez um mês para o IBRAM decidir isso daí, né? Então a gente já pré-combinar uma nova audiência, isso mais 3 meses para frente, já seria em janeiro do ano que vem. A gente já marcar uma nova audiência em janeiro, na expectativa de que o IBRAM vai dizer o seguinte: as exigências foram ou não foram cumpridas, está faltando isso ou aquilo, a gente fazer esses acertos já para propiciar a possibilidade de início das obras. O que a senhora acha? Se o senhor me permitir, eu acho que a gente poderia, talvez, era combinar com a Votorantim no prazo de até 2 meses. Por quê? Porque como é uma questão de plotagem que vocês vão fazer, ou seja, também não é assim vamos assim dizer, uma tarefa tão complexa assim, a gente podia colocar até 2 meses. Por quê? Porque se a empresa resolver isso antes, ela já protocola antes. E o IBRAM, a gente também faria isso até 1 mês, para também o IBRAM dar essa resposta. E aí, doutor, eu não sei se a gente não pudesse talvez apertar um pouquinho para fazer essa audiência em dezembro, pelo seguinte, que em dezembro a gente ainda vai estar na estação chuvosa. Então, se eles precisarem fazer algumas atividades e a gente perder essa estação, porque para fazer audiência depois em janeiro, para começar em fevereiro, enfim, a gente poderia perder esse primeiro período de estação chuvosa. Isso considerando que a gente consiga respeitar os prazos. Se a gente não conseguir em dezembro, aí a gente teria uma flexibilidade para janeiro, para fevereiro, para marcar a próxima audiência. Só a gente flexibilizaria com até 2 meses, até 1 mês, porque aí facilitaria para todo mundo. De acordo. De acordo. Brasil Ambiental também, né, Elaine? De acordo. Aline, será que a gente já pode deixar, então, digamos assim, já preparado aí na pauta? Que a senhora sabe que eu sou só o juiz de direito, a juíza, de fato, da Vale do Meio Ambiente, a Aline, né? E ela é que tem o poder aí da minha agenda, ela é que controla a minha vida. Acho que todo mundo já percebeu que todo mundo aqui... É uma das mulheres que controla a minha vida junto com a minha esposa, né? A Aline, ela faz essa parte aí. Aline, será que dá para a gente já deixar, digamos assim, próximo? Porque dia 20 eu lembro para os senhores que entra em recesso, né? O fórum. A gente deixar tipo para o dia 18, para pertinho assim desse recesso. Doutor Carlos, dia 18 cai num sábado. Eu acho que pode ser uma sexta-feira, dia 17, mas é bem véspera, assim, é um dia que geralmente é bem tumultuado. A gente pode fazer dia 15, que é uma quarta-feira. Ou 14, terça, o que você acha? Pode ser o dia que os senhores acharem melhor. É que terça, geralmente, o doutor tem compromissos, né, doutor Carlos? Não, mas sem problema. Não tem problema, não. Eu dou uma arrochada aqui, eu consigo me virar.
Então, terça seria dia 14 de dezembro. O que vocês acham? Fica bom para o senhor, doutor Alisson? Sim, sim. Pronto, então... Só para eu fazer o... Hein? Nesse aspecto, nós dependeremos, então, de fato, que a Votorantim nos apresente, né, até dia 14 de novembro, né, dia 13 de novembro, o documento para análise. Isso. Que, por acaso, caindo dia 15, dia 14, vai dar certo, exatamente um pouquinho menos só do que os 3 meses, né, que a gente está prevendo a partir de agora. Acabou sendo ideal aí. Se houver problema, né, para qualquer das partes, são prazos dilatórios, né, se houver necessidade, eu reitero, podem ser dilargados, inclusive pelo IBRAM, né, não, a gente precisa aqui de um estudo a mais para poder dar um parecer conclusivo, mas aí eu vou reiterar para a senhora até a minha sugestão, né, se for necessário, aí o IBRAM, então, apresente aí, né, uma eventual impossibilidade de analisar nesse prazo aí, a partir da apresentação. Porque nós estamos querendo, eu estou formando a torcida junto com a doutora Cristina, de que, na realidade, a empresa vai conseguir apresentar esse cumprimento das exigências até mesmo antes do término do prazo, né? O que vai dar uma folguinha a mais aí para o IBRAM analisar também. Mas se houver problema também, a gente rediscute isso daí mais adiante, de acordo com a necessidade. Né? Doutor Carlos, a doutora Natália quer falar? Isso. Diga lá, doutora. Exatamente. A nossa expectativa também, uma vez que esses documentos estejam aqui já em nossas mãos, é que até 30 dias, e esse sendo realmente esse prazo o máximo, a gente consiga já estar com essa autorização emitida. Então, vem a minha pergunta, doutor Carlos, se a reunião ela se mantém na emissão da autorização pelo Brasília Ambiental. Sim, vai se manter, sabe para quê, Natália? Porque aí eu vou querer prazear o tempo que a empresa vai levar para cumprir eventualmente as obras, entendeu? Aí a gente vai estar numa outra conjuntura, né, que a gente vai ter mais segurança sobre o que a empresa pode fazer, que é o que eu falei desde o começo. Eu não tenho como exigir da empresa agora que realize alguma ação, né, porque para ela fazer isso daí, para ela dar o start nas obras, vai precisar agora dela cumprir essa exigência e vocês darem aí o indicativo de que está tudo ok, que pode começar, né? Então, nesse momento, eu quero outro papo com a empresa para a gente definir agora um tempo razoável para efetivar isso daí e talvez, quiçá, né, já também prazear a obrigação posterior do IBRAM de fiscalizar a conformidade das obras. Né? Mas eu vou encarecer para a senhora a preferência na análise desse processo, porque, embora seja um processo que a senhora vai receber daqui a 2 meses, né, as exigências, na realidade é um problema que já está perdurando por 20 anos. Né? A gente precisa resolver isso aí mais rapidamente. Diga, doutor Alisson. Desculpe interromper, mas a execução do prazo já há o cronograma, né? Então, eu acho que enfim, quando o IBRAM analisar o PRAD, já foi com um cronograma para execução. Então, aí a gente já vai estar ciente de quando vai iniciar, enfim, a execução, né, do programa. Exatamente. Mas, olha, eu vou dar o trabalho de trazer vocês para a audiência, porque eu vou também chancelar judicialmente esse cronograma, né? Inclusive para conferir segurança para o próprio Ministério Público, claro, né? Para a gente conferir uma maior segurança jurídica a todo esse processo, doutor. Certo. Certo? Não, e até para vocês na empresa também, né? Vocês têm também toda a parte. Doutor, eu queria pedir também para juntar como requerimento para o IBRAM juntar no feito os pareceres, os 120, os 2 últimos pareceres, Natália, que você comentou, tá? Os de julho, porque vocês, quando emitiram esses pareceres, a ação já estava em curso, então ela não consta da ação, tá? Só para a gente documentar direitinho. Tá, doutor? Aí, doutora Elaine, é só uma petição simples, tá? Pedindo para juntar os pareceres conforme reunião de audiência de autocomposição. Tá? E uma questão que eu fiquei em dúvida, Natália, o que vocês querem é para incorporar essas últimas exigências ao PRAD, né? Isso, e apresentar o PRAD de forma completa já com essas últimas exigências que vocês solicitaram no parecer 150, não é isso?
Isso, na verdade, o que nós precisamos é a versão definitiva que contemple todas aquelas análises, tanto as feitas em 2019, através do parecer 120, como as do parecer 150 mais recente, porque, inclusive, isso documentalmente nos auxilia muito na nossa biblioteca, para que a versão única e aprovada, ela fique um marco no processo, tá bom? Exatamente. Aí o prazo para o IBRAM apresentar a documentação aí eu vou definir no prazo legal da Lei da Ação Civil Pública para os órgãos públicos prestarem informações, que é de 20 dias, tá, doutora Elaine? É um prazo razoável, que é só tirar cópia, né? Esses documentos já estão nos autos lá, né? Mas Não é nem cópia, doutor Maroja, não é nem cópia, nós estamos antigos, não é nem cópia. É a versão integral. Na verdade, simplesmente para baixar nos autos, né? A gente tem que aprender a se mover nisso. Olha, doutor, eu gosto sempre de fazer uma redução a termo resumida das conclusões finais desses atos, né? Vai ficar tudo registrado em audiovisual, né? Mas eu gosto de fazer as conclusões resumidas, que é para facilitar uma remissão, eventualmente, né, alguma correção que as partes queiram fazer, né, na hora que a gente está consultando os autos. Nem sempre a gente tem paciência para rever toda a audiência. Então, eu vou reproduzir o que nós acordamos aqui. Se houver alguma correção, os senhores me avisem, tá? Dá para falar, Aline? Já dá para reduzir a termo? Dá sim. Podemos começar. Então, as partes estipularam que, no prazo de 2 meses, a contar da presente data, a empresa requerida se compromete a cumprir as exigências formuladas no procedimento administrativo em tramitação junto ao IBRAM. Ponto. Pode continuar, Aline? Está de boa aí? Uma vez cumpridas as exigências, e aqui eu estou considerando que isso pode ser feito antes do término do prazo, né? Então, uma vez cumpridas as exigências, o IBRAM apresentará a sua conclusão, né, a sua decisão, né, no prazo de 1 mês. Ponto. Fica designada a data, aí eu não me lembro mais, Aline, quando a gente acertou, dia 14 de dezembro, não foi? 14 de dezembro às 14h15, né? Isso, 14 de dezembro. Para o prosseguimento, né, das tratativas de autocomposição, hoje iniciadas. Ponto. O IBRAM apresentará nos autos, no prazo de 20 dias, os pareceres relativos aos PRADs anteriormente apresentados pela empresa. É isso, né, doutora? Acho que é o 120 e 150, né? Se não me falha a memória. 120 e 150. Pronto. Isso. Pronto. 120 de 2021. De 2020, desculpa. 2020? Aqui está 2020. Eu acho que vocês erraram a data, né? Porque ele foi... O 150 é de 2021, é de julho, não é? Não, eu estou aqui com o 150 aberto, tá? Parecer técnico 150 2020. Eu acho que eu vi aqui. Ele foi gerado em 2020, mas assinado em 2021. Então, o SEI traz para nós como sendo 150 de 2020, mas ele foi assinado em 2021. Certo. Então é melhor colocar pareceres técnicos 120 e 150. Aí, gente... Mais algum acréscimo pelo Ministério Público, doutora? Não, doutor.
Pela empresa, doutor Alisson. Não, também não. O IBRAM quer incluir mais alguma coisa, doutora Elaine, doutora Natália? Também não, né? Algo acrescentar da minha parte do jurídico, não. Eu mesma farei o encaminhamento, tá, doutor Maroja? Prepararemos um ofício de hoje para amanhã para encaminhar esses documentos nos autos, por meio de ofício, na verdade, né? Que nós não falamos nos autos do processo judicial, né? Mas eu encaminho um ofício para a vara. Maravilha, maravilha, muito bom, então. Bom, então está resolvido, está tudo certo aí, Aline? Já podemos, então, encerrar aí? Já podemos encerrar, sim. Doutor Carlos, nós tivemos algumas questõezinhas no YouTube, mas que a gente vai aperfeiçoando. Eu tive que fazer algumas coisas manualmente, mas depois a gente ajustou aqui. Foi uma audiência inaugural, né, nesse tipo de transmissão. A gente realmente já tinha feito uma em março, mas agora as audiências da Vara do Meio Ambiente vão seguir mais ou menos, algumas vão seguir esse protocolo de simultânea, e hoje nós agradeço a presença dos profissionais de Libras. Nós tivemos a audiência com a transmissão com os profissionais de Libras, nem sei, fico muito feliz com essa iniciativa, com essa audiência nesse formato. Né? Eu dou essa notícia para a doutora Cristina aí, que eu sei que ela é uma entusiasta de uma jurisdição democrática. Doutora, nós estamos realizando um velho sonho de publicizar essas audiências via YouTube e melhor ainda, com tradução simultânea em Libras, né? O que me dá uma grande alegria, porque eu sempre quis realmente a maior repercussão possível desses temas que são relevantes, né? Então, essa está sendo, inclusive, uma audiência inaugural desse novo sistema, né? Assim, eu agradeço, então, a participação de todos os senhores que foram atores, né, desse ato aqui, que para mim é um ato histórico marcante. Espero que em 14 de dezembro nós nos encontremos novamente, e eu espero que na semana seguinte eu esteja visitando aí a terra do doutor Alisson, né, que eu estou sonhando em voltar para o Nordeste, dar um passeio por aí há muito tempo. Boa tarde para todos. Tá? Boa tarde para todos. Vou estar encerrando a gravação. Agradeço aos profissionais de Libras, a Camila Marques Soares, o Leandro Pessoa da Silva, o pessoal do Sersav, que agora tem outra sigla, o Leonardo, que me deu uma força aqui quando nós tivemos um probleminha aqui de visualização. Leonardo, pode encerrar a transmissão, te agradeço, viu, bastante, agradeço o Almir, da Vara do Meio Ambiente, galera do gabinete também, e muito obrigada, encerrando nesse instante a gravação, e boa tarde a todos, obrigado aos estudantes também, obrigada aqui o pessoal da assistência, o Ivo do Segurança e todos presentes aqui que me deram uma força. Obrigada, doutor Carlos, obrigada a todos.